que o Senhor possa abençoar Moçambique, que o Senhor possa colocar a sua luz gloriosa sobre este país, que será, muito brevemente, uma grande nação, não só da África, mas uma grande nação do mundo. Ok? Tá, então, assim está. Nós já estamos com a luz divina para nos acompanhar e a bênção do Senhor nos cobrindo para que tudo corra perfeitamente. Muito bem. O que nós temos hoje? Hoje é o dia que havíamos prometido que vamos indicar as medidas para os primeiros 100 dias de governação deste mandato. Este mandato tem duas coisas. Há um candidato ou um presidente que foi eleito pelo povo, que tomou posse no dia 9 de janeiro, num espaço aberto, no aeroporto de Moçambique, no Estrela Vermelha, com mais de 35 mil pessoas no espaço aberto, sem nenhum tipo de restrição, sem convites prévios. E depois, no dia 15 de janeiro, há um outro presidente, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que é o presidente da UIR, que é o presidente dos baleamentos, que é o presidente das matanças, que é o presidente das valas comuns, que é o presidente das detenções ilegais, que esse presidente tomou posse numa tenda fechada, em que o povo era proibido de se aproximar, o povo era baleado, e se vocês se recordarem, foi uma tomada de posse sangrenta, olhando para alguns jornais internacionais, como classificaram essa tomada de posse. Estes 100 dias de que a gente quer aqui falar, representam o quê? Hoje, dia 17 de janeiro, é o primeiro dia, até o dia 27 de abril, vamos ter 100 dias destas medidas da governação desta primeira etapa. Hoje, curiosamente, é o meu aniversário. Então, você que está em casa pode me parabenizar, não é? Demoraram-se. Manda mais mensagens, manda parabéns para o presidente do povo, que eu agradeço e fico muito feliz para você também estar feliz por mais um ano de vida. Faço 51 anos de idade exatamente hoje. E preferi, em vez de estar em festa, estar a cortar bolo, estar a passear, eu preferi estar hoje a trabalhar para o meu povo. Preferi hoje estar a carregar a cruz que vai me possibilitar contribuir cada vez melhor para este país. Caros amigos, antes de entrarmos nas medidas propriamente ditas, você está atento? Você está aí em casa, você está atento? Está preparado para a gente entrar nas medidas? Você está mesmo preparado para entrarmos nas medidas? Ok, então primeiro, abre muito bem os seus olhos, os teus ouvidos, abre muito bem, porque vamos falar de coisas muito importantes hoje, muito interessantes. Mas antes de nós entrarmos nas medidas, eu queria colocar algumas questões prévias. Questões prévias são mais ou menos 4 questões prévias que eu, Venâncio Mondlane, o povo moçambicano, Moçambique na diáspora e também os nossos parceiros africanos, europeus, americanos, internacionais, querem que isso aconteça em Moçambique. Primeiro, antes de mais nada, as pessoas exigem paz, tranquilidade imediata para Moçambique. Isto é fundamental. Depois falaremos de tudo o resto. Mas isto é fundamental. Antes de eu falar disto, deixa-me só fazer alguns breves comentários. Depois daquela tomada de posse sangrenta, que toda a gente sabe que naquele dia houve uma tomada de posse, mas o povo estava sendo assassinado. Valas comuns estavam a ser descobertas. Pessoas estavam a ser detidas ilegalmente sem nenhuma justificativa. O presidente da UIR, o presidente das matanças, das valas comuns, este presidente esteve orientando, não sei se orientou, ou convocou, ou promoveu, porque eu não lhe conheço de forma nenhuma, com nenhuma habilidade, nenhuma qualificação na fé cristã, mas sei que esteve num culto interreligioso. A gente, quando vai para um culto, a gente parte do princípio que a palavra de Deus, a questão fundamental da palavra de Deus, é o amor, é a tolerância, é a paz, é a justiça. Ficamos admirados
por saber que, afinal de contas, no tal culto interreligioso, apareceu lá um pastor que disse que a reconciliação não era só apenas pregar a reconciliação, não era apenas falar de revelações sobre a reconciliação. A reconciliação para este pastor significa também aqueles que roubaram os votos arrependerem-se e devolverem os votos ao povo. Vejam só, num culto religioso, um pastor diz isto, o pastor é detido. Levam o pastor à cela. Então estão a ver as primeiras medidas deste governo ilegítimo, deste governo ilegal, deste governo, digamos assim, da UIR. Este governo da UIR já deteve uma pessoa no primeiro culto interreligioso que fez, deteve um pastor. Pura e simplesmente o pastor estava a dizer a verdade e dizia que não haveria de haver nenhuma reconciliação num culto daqueles. Quando aqueles que roubaram estavam a evocar a palavra de Deus sem se arrepender e devolver o que roubaram. Ponto número 2. O meu assessor, o meu amigo, o assessor de relações públicas, o meu porta-voz, foi ao mercado do peixe, foi recebido de forma festiva, digamos, efusiva, com muito calor lá das senhoras. E vejam só, este governo da UIR, o que fez? Mandou cortar a corrente elétrica durante 3 dias ao mercado do peixe, pura e simplesmente porque receberam alguém supostamente da oposição com cânticos, com abraços, com beijinhos. Então, é este governo da UIR que já começou a mostrar o que realmente ele é especializado. E vejam só a nossa irmã Vanilda, no próprio dia da tomada de posse, agredida violentamente por um agente da UIR, um comandante de uma subunidade da UIR. Essas imagens tornaram-se virais, estão a correr pelo mundo. Uma simples vendedora ambulante que está ali para alimentar os seus filhos e a sua família é recebida com uma agressão brutal e violenta por este governo da UIR. Felicito uma pequena televisão que teve uma iniciativa de fazer uma coleta de fundos e entregar a nossa mana Vanilda. Um forte beijo também para Vanilda e Deus está contigo. O que te violentou, o que te agrediu daquela forma, a justiça divina vai tratar dele. Outra questão que eu acho também que é importante, que toda a gente também notou, eu acho que ficou evidente para todo mundo, é que o programa de governação que foi apresentado foi um programa copiado a partir do meu manifesto, foi um programa copiado a partir das minhas intervenções nos últimos 3, 4 anos. Aquilo que nós chamamos a arte de cabular. Portanto, há uma arte que este governo da UIR, que este governo da CNE, que este governo das valas comuns tem, é pelo menos saber cabular muito bem. O único problema é que se eu perguntar a ele como é que ele vai requalificar as competências dos vice-ministros que vai retirar, de certeza que não saberá, né? De certeza que não sabe. Vocês, como sabem, o clone ou o fake nunca pode ser igual ao original, né? Muito bem, essas são algumas questões prévias que eu queria colocar para vocês, mas também dizer uma coisa, que fique claro para todo mundo tem que ficar claro em relação a isto. Esta luta, estas manifestações, esta batalha, já não é um problema do Venâncio Mondlane. Já não é um problema exclusivamente, digamos assim, eleitoral. Esta questão já é uma luta do povo. O próprio povo já assumiu que esta luta pertence ao povo. É a primeira vez que nós vamos ter eleições em Moçambique e que o problema eleitoral passa a ser uma agenda política nacional. Então nós já temos uma agenda política e o nosso povo demonstrou um nível de patriotismo, de civismo, de consciência de direitos humanos muito elevado. Então nós tivemos também alguns ganhos. Para além da brutalidade policial, os mortos, os detidos que todo mundo conhece, nós tivemos alguns ganhos durante essas manifestações. Porque algumas pessoas perguntam, mas estas manifestações trouxeram o quê? Primeiro, queria dizer que as manifestações trouxeram uma coisa importante,
que é a consciência de cada moçambicano que o país é nosso. Todo mundo hoje, até os nossos próprios adversários, às vezes se enganam um pouco e dizem este país é nosso, depois põem a mão na boca, mas já disseram. Significa que todo moçambicano hoje já tem consciência que este país lhe pertence, que tem direitos sobre este país, que este país não pertence a um grupinho, que este país não pertence a um partido, que este país não pertence a uma gangue, a uma família. Não, o país é de todos nós, isso foi um grande ganho. Outra coisa importante é que as comunidades que estão à volta dos locais onde nós temos a grande indústria em Moçambique, onde nós temos as mineradoras, temos a grande indústria do gás, do petróleo, dos diamantes, do ouro e de outros metais, ganharam consciência que os governos distritais deste governo da UIR pura e simplesmente andaram roubando o povo ao longo destes 50 anos. E as comunidades agora já estão a negociar acordos, chamados já ADLs, são acordos de desenvolvimento local, diretamente com as empresas. Como aconteceu em Açoro, vocês sabem que hoje há um contrato assinado entre a Sasol e também a comunidade de Inhaçoro, avaliado em cerca de 40 milhões de dólares para os projetos que a comunidade definiu. Não os projetos definidos pelo governo da UIR, pelo partido da UIR, mas definidos pela própria comunidade. Portanto, isto é uma coisa única, nunca aconteceu antes. Tupuito também tentou-se fazer mais ou menos em Nampula um ensaio disto. Então aí temos mais um ganho dessas manifestações. Tivemos 3 meses em que a população não pagou portagens. Sobretudo essas portagens ilegais, que são montadas só para meter dinheiro no bolso.